Boa noite, irmãos. Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós trabalharemos essa noite o texto que está escrito no livro de Êxodo, mais especificamente no capítulo 2, dos versos 1 a 10. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Como eu disse na quarta-feira, eu reitero aqui a minha alegria em poder retornar a esta congregação, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos, na ocasião em que nós nos despedimos no ano passado, né? Eu não tinha ideia que haveria de retornar para cá, então havia encerrado as minhas atividades como seminarista da igreja, a minha escala. Os irmãos receberiam, a partir de janeiro, o reverendo Herardo, mas aprove ao Senhor nos trazer novamente até esse lugar, para podermos não somente prestar culto, mas também estudarmos um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Então fui designado também para essa congregação e isso muito me alegra, poder estar aqui com os irmãos. Antes de nós lermos então a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 2, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós mais uma vez adentramos a Tua presença santa em oração. Agradecemos ao Pai pelo chamado que recebemos da parte do Senhor para juntos prestarmos culto ao Senhor. Nós aqui nos achegamos diante do Senhor, nós lemos a Tua palavra santa, autoritativa, inerrante, que nos corrige, nos exorta, nos mostra a direção no qual temos que seguir. E depois de lermos a Tua palavra, de entoarmos louvores ao Teu nome, nós te rogamos, ó Pai, que Deus fale conosco. Tu que ainda falas conosco pela palavra e através da palavra. Use, ó Pai, o Teu servo, na sua simplicidade, para anunciar as verdades acerca do Evangelho de Cristo. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, no capítulo 2, os versos de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Meus irmãos, quando nós contemplamos toda a narrativa da Escritura, desde os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ler acerca da criação do homem, você vai ver o relacionamento de Deus para com esse homem, através de um pacto de obras. E, entretanto, o homem ele vai pecar contra Deus. O homem deveria viver num estado de perfeita obediência pessoal diante desse Deus. Infelizmente, o homem cai em pecado, ele então entra num estado de miséria, mas graças a Deus, ele estabelece imediatamente, então, um pacto de graça. E em Gênesis 3, no versículo 15,
nós somos imediatamente agraciados com a promessa esperançosa e messiânica de um libertador que tiraria o povo da sua situação caída, desse mundo quebrado, e então restauraria todas as coisas. E essa esperança, ela era tão viva após a promessa que Deus fez, que mesmo em Gênesis, você vai ver quando Eva concebe o seu primeiro filho, ao tomar seus filhos nos braços, ela diz: eu adquiri um varão, o Senhor. Gênesis então prossegue a sua narrativa até que vai terminar o seu último capítulo mostrando aquilo que é um reflexo da história da criação, onde a providência de Deus conduz todas as coisas para o bem. Ao terminar cada ato da criação, Deus diz: e era bom, e era bom, e era bom. E esse mesmo reflexo nós vamos ver no final de Gênesis, no capítulo 50. Esse capítulo 50, ele se posiciona um pouco antes de nossa passagem, onde você verá José e seus irmãos voltarem do sepultamento de seu pai. Mas naquela condição, os irmãos de José estavam apavorados, pois eles pensavam que José usaria a sua força para os punir, mediante o pecado que eles tinham cometido contra o seu irmão. Lembra os irmãos que eles haviam jogado José num poço, por inveja a ele, e depois vendido aos viajantes para uma terra estranha. Então aqueles irmãos haviam feito grande mal contra José. José, entretanto, pela graça do Senhor, é posto por governante do Egito e posteriormente leva a sua família até o Egito, numa situação onde havia fome, onde eles estavam em Israel. Então, com medo de José agora, na falta do seu pai, punir, eles então contam uma mentira para José. Ele diz: olha, José, o nosso pai, antes da sua morte, ele disse que você tinha que nos perdoar. Mas José vai responder da seguinte forma, ele diz: acaso, então, estou eu no lugar de Deus? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus intentou em bem. Ora, essa é a realidade do homem após a queda. O homem, ele é contrário à vontade de Deus. O coração do homem é inimigo de Deus. O mundo trabalha contra Deus, mas você vai ver sempre que Deus conduz toda a história de modo que ele sempre será glorificado e todos os seus desígnios serão cumpridos. E tudo o que Deus faz é bom. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 16, antes dos israelitas adentrarem na terra prometida, Deus vai dizer: ora, eu vos tirei da terra do Egito, eu te conduzi por um grande e terrível deserto, por serpentes abrasadoras, por escorpiões. Vocês tiveram sede, tiveram fome, mas eu sustentei vocês com o maná que os teus pais não conheceram. Tudo isso para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para ver se guardariam a minha lei e, por fim, Deus vai dizer, para te fazer o bem. Daí então vem o conceito de Paulo aos Romanos, na doutrina da providência de Deus, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que Deus faz culminará no bem, que é a redenção do seu povo. E embora nós possamos não saber tudo o que acontecerá na nossa vida, mas bem sabemos que tudo acontece segundo o propósito de Deus. Isso significa que tudo que acontece na Igreja de Cristo está dentro dos decretos de Deus. Então, independente das dificuldades, nós descansamos no governo do nosso Deus, porque é Ele quem nos guia, quem guia a minha e a sua história, segundo a sua bondade, e Ele faz isso tudo para o nosso bem. Por isso que em meio às dores, em meio a angústias da nossa caminhada cristã, nós sempre devemos ter gratidão ao Senhor, porque tudo é o governo dele sobre a nossa vida. Deus conduz a grande história da redenção e imprime as suas marcas para transformar o homem à sua imagem, conduzindo o seu povo até que seja finalmente redimido plenamente. Esse livro de Êxodo, então, ele é um livro narrativo que vai relatar os poderosos feitos e atos do Senhor,
promovendo a salvação do povo de Deus. Mas no início desse livro, desde o capítulo 1, você vai se deparar com um grande problema. A descendência de Abraão não estava na terra prometida. Ela, porventura, estava em uma terra estranha, estava no Egito. E não somente isso, a situação não era mais favorável como nos tempos de José. José, nos tempos dele, o povo estava suprido de suas necessidades, estava tudo bem. Mas agora, então, se levanta um novo faraó. Se você observar no capítulo 1, a partir do verso 8, se levanta um novo faraó que não conhecia a José. E ao observar o crescimento numeroso do povo, ele vai usar, então, no verso 10, você vai ver, de astúcia para com esse povo e com tirania fazer servir o povo de Israel, lhes fazendo amargar uma vida dura de servidão. Entretanto, o povo de Deus continua a se multiplicar. O povo continua obedecendo ao mandato e à ordem do Senhor, crescei e multiplicai. E Faraó então realiza uma nova investida contra esse povo. Ele estabelece um mandato para que as parteiras então matem todos os meninos na hora do seu nascimento. Você vê isso no verso 16. As parteiras, entretanto, no verso 17, temem a Deus e deixam que os meninos vivam. E isso faz com que um novo decreto surja, então. Todos os meninos nascidos agora deveriam ser jogados no Nilo. Então você vê que o povo de Israel está sofrendo profundamente com todas as ações de Faraó, que os fazia amargar na escravidão. E não somente isso, agora estaria matando todos os seus filhos. Essa narrativa, então, continua a nos mostrar que mesmo quando essas situações, mesmo quando os inimigos se levantam fortemente contra o povo de Deus, a mão soberana de Deus conduz toda a história para a preservação do povo da aliança. E nós somos levados, então, diante de tudo isso, a agir com fé e a confiar tão somente em Deus. É exatamente nesse contexto que o nosso texto se inicia. Se você observar os versos 1 e 2, você vai perceber o acontecimento de algo que deveria ser motivo de grande alegria e festa. Um casamento que é seguido, posteriormente, do nascimento de um filho. Entretanto, nesse contexto de morte, isso poderia se tornar um momento de grande aflição e de falta de fé para aquela família. Pois agora aquela criança que nasceu, aquele menino, ele era alvo do cruel decreto do faraó. Mas note que na parte B do versículo 2, o texto vai dizer que a mãe dele, vendo que ele era formoso, o irá esconder por 3 meses. A ideia que nós temos aqui era que esse menino que nasceu, ele tinha uma beleza superior à que era comum entre o povo. Mas não somente isso, lá em Atos, no capítulo 7, no verso 20, quando Estevão vai falar sobre esse menino, a linguagem que ele usa era que esse menino que nasceu, ele era formoso aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, era como se esse menino que nasceu indicasse um propósito bondoso de Deus. A mãe do menino, então, percebe isso e note como essa pequena sugestão de um favor divino, uma pequena pista da misericórdia de Deus, fez com que aqueles pais respondessem, então, com uma fé viva e utilizassem os meios necessários e legítimos para obter misericórdia. Mesmo diante de todo aquele caos de morte, estes pais não se amedrontaram diante do decreto. Entretanto, eles obedecem a Deus, eles crescem, se casam e se multiplicam. Eles têm o seu filho e eles o escondem. Eles sabiam, certamente, eles tinham fé que viria um libertador e que esse libertador viria dentre o povo. Eles também tinham fé e criam que Deus cuida do seu povo, o povo da aliança. Por isso que Hebreus 11, no capítulo 23, vai dizer que pela fé essa criança foi ocultada e seus pais não se amedrontaram com o decreto de Faraó. Ora, não foi exatamente essa a realidade que nós tivemos também para aquele no qual essa criança apontava, a saber, Jesus? Nasceu no mesmo contexto, num contexto de morte, mas seus pais
sendo alertados por divina providência que Herodes procurava para matá-lo, eles fugiram para o Egito até que se cumprisse com exatidão os planos de Deus. Por isso que o texto vai dizer, para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: do Egito eu chamei o meu filho. E o resultado da fé desses pais está exatamente posta, se você voltar os seus olhos para os versos 3 e 4, onde ela vai dizer: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal na beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Ora, você pode até olhar para essa parte do texto e dizer: oxe, como é que isso vai ser uma demonstração de fé? Você pegar uma criança e colocar ela num cesto, no rio. Como isso pode ser demonstração de fé? Pelo contrário, parece mais uma loucura. Mas veja bem, duas coisas elas precisam ser evidenciadas aqui. E ambas dizem respeito ao local onde esse menino foi posto. O primeiro local que você vai ver que ele é posto é no cesto, que foi calafetado com betume e piche. Quando nós estudamos esse texto dentro das línguas originais, nós vemos e cremos que uma melhor tradução para essa palavra cesto seja a palavra arca. E aqui, então, nós temos uma conexão redentiva, porque a única vez que essa palavra é utilizada novamente na Escritura se dá lá em Gênesis, no capítulo 6, para se referir à arca que foi feita por Noé. Isso certamente, então, nos faz recordar da aliança, da preservação. Depois da queda do homem, onde o relacionamento e os mandatos de Deus haviam sido quebrados pela humanidade, então você nota que facilmente, pela maldade do homem, as águas do dilúvio poderiam ter varrido todos os homens da terra. Mas essa não era a intenção de Deus. Uma promessa havia sido feita e Deus conduz toda a história da redenção. Deus preserva Noé e a sua família em meio às águas. E agora em Êxodo, esse menino vai ser também preservado em meio às águas. Tudo o que acontece está sendo soberanamente preparado, todos os eventos conduzidos para a redenção futura do povo da aliança mediante Cristo Jesus, que haveria de vir. O segundo local, então, a ser preparado, a ser reparado no caso, é o carriçal. Isso consiste em algum tipo de vegetação que existia à margem do Nilo. Então esse imaginário que geralmente nós vemos, e nós vemos até em filmes infantis, como você vê naquele filme O Príncipe do Egito, que a criança foi posta no meio do rio, então o hipopótamo bate nele, crocodilos tentam abocanhá-lo, o barco empurra a criança e você vê toda aquela agonia, aquele desespero. Tudo isso deve ser combatido, pois essa não é a realidade. Se você ler bem o texto, você vai ver que a criança foi posta na arca, no cesto, e ela foi posta no carriçal, na vegetação à margem do rio. Ela foi posta ali, para que ali ela permanecesse até que ela fosse salva. Havia uma intenção dos pais daquela criança em depositar aquela criança ali. E a sua irmã, então, é posta próximo para aguardar, então, aquilo que lhe sucederia. E essa expectativa, então, ela vai ser correspondida, como nós veremos logo mais. Antes, eu queria que os irmãos atentassem para uma breve aplicação nesse ponto. Os irmãos precisam ter sempre em mente que o nosso Deus tem profundo cuidado com o seu povo. A despeito das circunstâncias que estão ao redor do seu povo, a despeito do nosso pecado, Deus providencia salvação ao seu povo. E Ele faz isso por intermédio de Cristo Jesus. Nós, como homens, falhos que somos, temos uma visão extremamente limitada diante das situações, diante de uma grande dificuldade, então, que é levantada contra o povo, diante da dificuldade que é levantada diante de nós mesmos aqui e agora. A tendência natural, então, é perder de vista que Deus governa todas as coisas. Inclusive, nós somos levados até a deixar de lado tudo aquilo que nos é ordenado por Deus.
as situações difíceis ocupam grande parte da nossa mente, do nosso pensamento, e elas ocupam mais do que deveriam ocupar. A consequência disso, nós deixamos de lado aquilo que Deus nos ordena. Nós deixamos de lado, muitas vezes, de orar, de buscar a Deus, e muitas vezes até de nos congregar. Tenho certeza que essa foi a realidade que os irmãos viram durante os dias, os meses que estudaram sobre esse livro. Não foi isso que a pandemia fez com o povo de Deus? Uma situação calamitosa, uma situação onde o perigo de morte é iminente, fez com que as pessoas vivessem reclusas nos seus lares e abandonassem a congregação do povo de Deus. E muitas delas demoraram muito tempo para retornar ao povo de Deus, à congregação, à comunhão dos santos. Essa realidade se torna bem presente para nós. Então, pela nossa natureza caída e quebrada, nós somos sempre levados a viver uma situação de conforto e muitas vezes até a dominar a situação que nos cerca. Tanto é que quando essas dificuldades aparecem, a tendência natural dos homens é entrar em desespero. Muitas vezes nós somos levados, e sempre somos levados, a confiar no nosso braço forte, somos levados a confiar no nosso recurso financeiro, ou no nosso intelecto, ou na nossa capacidade individual, na estima que as pessoas têm por nós. E isso é tão verdade que quando todas as situações fogem do nosso controle, quando você então não consegue fazer aquilo que deseja por si mesmo, pelas suas mãos, então você se desespera, você muitas vezes muda o seu humor, você se chateia com grande frequência, você muitas vezes, quando as situações lhe fogem do controle, age com rispidez com a sua esposa, a esposa age com rispidez com o marido, se falta paciência para com os seus filhos, e muitas vezes você faz isso até com o povo do Senhor. Então essa falta de fé muitas vezes salta aos nossos olhos quando você procura resolver tudo da sua vida por meios que não foram ordenados. Quando a dificuldade é posta, você vai procurar meios que são mais fáceis, mais tranquilos, mais agradáveis aos seus olhos, onde aparentemente causará menos sofrimento à sua vida. E muitas vezes esses meios não são ordenados, e muito menos lícitos. Então essa primeira parte ela nos chama a observar a beleza da providência de Deus, mesmo em meio a todas essas adversidades, mesmo em meio à pecaminosidade do povo de Israel. Deus é soberano e fiel, e Ele chama o seu povo a descansar nas suas promessas, nas promessas que Ele fez desde Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Mas se você voltar os seus olhos para o versículo 5, você vai ver que dos versos 5 a 10 diz o seguinte, o texto sagrado: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Você vai contemplar então agora o resultado da fé dos pais dessa criança. Um menino que havia sido posto nessa arca, dentro desse carriçal, na margem do rio. Como eu disse para os irmãos, ele foi posto ali de maneira premeditada, ele não foi simplesmente abandonado, porque é bem provável que eles sabiam que a princesa, a filha do faraó, descesse até aquele local com frequência para tomar banho. E é exatamente isso que acontece. A filha do faraó desce para tomar banho ali e encontra um menino. Mais uma vez, a providência de Deus é demonstrada para conduzir talvez a única pessoa daquele reino que pudesse ir diretamente contra o decreto do faraó. E
e ainda mais, Deus a faz, por divina providência, ter compaixão daquele menino. Veja só que grande ironia. Aquele menino, o qual o faraó mandou matar, que deveria ser jogado no Nilo, que deveria ser morto, agora faraó, sem perceber, tem todos os seus planos frustrados, quando o menino hebreu será posto então por seu neto. Mas também os seus pais, veja só, que antes escondiam essa criança para preservar-lhe a vida, agora recebem então um salário para cuidar dele. Deus trabalha de maneira perfeita para que todos os seus planos sejam fielmente cumpridos. E veja como Deus cuida do seu povo, mesmo em meio à escravidão, mesmo em intenso sofrimento diante de um decreto de morte. Aquilo que seria impossível para os homens, certamente é possível para Deus. Em meio a tudo isso, a libertação do povo de Deus estava sendo preparada soberanamente. E imagine a alegria dessa mãe, no verso 9, contemplando então o resultado da sua fé, quando ela vai ver então que ela cuidará agora do seu filho e ainda mais receberá um salário por isso. Ela contempla então agora que Deus preservou o seu bebê com vida. E não somente isso, ela o traz de volta das águas do Nilo para os seus braços, como movimento de preservação acerca da arca, onde esse é retirado das águas da morte para a vida. O final do verso 9 então vai dizer que a mãe do menino o tomou e o criou. Certamente nós entendemos que Deus concedeu graça para que essa mãe pudesse dar um ensinamento fiel e coerente com o povo de Deus, ensinando a criança no caminho em que ela deveria andar, ensinando quem era Deus e tudo o que Deus havia feito por seu povo. Só daí, então, depois de ter ensinado o que era necessário a essa criança, então você vai ver no verso 10 que a criança então é devolvida, já grande, para ser filho da filha de Faraó. E por fim, então, ele recebe o seu nome, Moisés, porque das águas ele foi tirado. Mais uma vez nós vemos uma semelhança prefigurando aquilo que haveria de vir. Aquele que era digno de maior glória do que Moisés, nascido também no meio de um decreto de morte, mas que foi soberanamente preservado por Deus. E assim como Moisés recebe o seu nome pelo seu destino, Moisés, porque das águas ele foi tirado, assim também ele recebe o seu nome de Jesus, porque salvaria o seu povo dos pecados deles. Então nós entendemos, meus irmãos, que devemos, então, diante desse texto, somos chamados a confiar em Deus. Veja bem como Deus tem um terno afeto sobre o seu povo. Ele demonstra compaixão do seu povo, a despeito da situação miserável em que ele se encontra. Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor do seu povo, a despeito do povo estar, infelizmente, afundado muitas vezes no pecado. Para o louvor da sua glória, Deus preserva não somente Moisés, mas Deus preserva cada um dos seus eleitos, como Deus preservou cada um de vocês durante a sua infância. Muitos foram os perigos que cada um de nós certamente passou. Certamente nós não nascemos sobre um decreto de morte, mas diante de todos os perigos nos quais nós já podemos ter passado, certamente o Senhor Deus nos livrou, certamente o Senhor Deus nos protegeu, muitas vezes nos guiou, nos fez ouvir o Evangelho de Cristo, descortinou os nossos olhos, então nos salvou, nos resgatou do cativeiro do pecado e irá certamente nos conduzir futuramente até a redenção com Ele para sempre. Nós precisamos então aprender a confiar em Deus. É desse Deus que nos ajuda na nossa caminhada cristã. E muitas vezes nessa jornada nós não vamos entender o caminho que Deus nos conduz a trilhar. Diante das dificuldades, nós podemos ser levados a seguir em uma direção contrária, a fazer tudo à nossa maneira, de uma forma mais simples, mais pragmática, onde nós achamos que vai dar tudo certo, com menos sofrimento, mas Deus é quem sabe de todas as nossas necessidades. Deus certamente sabe o que é melhor para nós, e Ele faz o que é melhor para nós, a despeito das nossas dificuldades,
a respeito da enfermidade, da falta de um emprego ou não, de uma condição financeira ou não, diante de tudo o que acontece diante dos nossos olhos. Deus sabe o que é melhor para o seu povo e Ele certamente nos dá muito além do que nós pedimos ou que nós sequer pensamos. Ele quem nos guia, nos direciona e nos capacita a cumprir a sua vontade. Temos que ter sempre em mente que é Deus quem dirige, sustenta, preserva e governa todas as coisas, todas as ações, tudo para o louvor da sua glória. E de forma especial, Ele cuida da sua igreja e a tudo dispõe para o bem da sua igreja. É importante, nós sabemos que o bem da igreja de Cristo não é viver de forma tranquila nesse mundo. Pelo contrário, nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Por quê? Porque Cristo venceu o mundo. À luz disso, nós devemos buscar diligentemente, então, descansar em Deus. Nós devemos olhar para a nossa vida, orar continuamente pedindo graça a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a descansar nos Teus planos, mesmo que nós não compreendamos o que irá acontecer. Nós devemos lançar fora qualquer sinal de desconfiança para com Deus. Nós devemos então resistir ao pecado, lutar contra todas as nossas forças, contra a tentação. E embora nós possamos muitas vezes cair, nós devemos buscar diligentemente retornar ao Senhor, com o auxílio do seu Santo Espírito, sendo completamente dependentes da graça de Deus. Nós cremos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que seremos salvos. Nós cremos que teremos vida e salvação por meio dele, salvos não só do pecado, mas também da justa e santa ira de Deus, pois o salário do pecado é a morte. Mas a nossa alma, enfim, descansa, porque nós temos Cristo, o nosso libertador. A despeito de nós, a despeito das circunstâncias desse mundo, Cristo é o cumprimento das promessas de Deus, porque nele todos os nossos pecados foram perdoados. Concluindo, irmãos, que lições nós podemos então tirar hoje daqui? Primeiramente, nós podemos contemplar então a necessidade que nós temos de um libertador. Deus graciosamente não deixa o seu povo entregue à própria sorte. Nós vimos que o povo de Israel enfrentou dias de profundas angústias, tanto no amargor da escravidão, quanto diante da morte de seus filhos. Mas saiba que todos os acontecimentos, todas as ações, elas não dizem respeito apenas às situações naturais dessa vida, não é apenas relacionado a um sofrimento terreno, a uma coisa que se limita tão somente a essa vida. Tudo o que acontece tem um cunho espiritual. A escravidão no Egito demonstrava e apontava não só para a condição física que aquele povo vivia, mas principalmente para a sua condição espiritual. Isso demonstrava que aquele povo tinha uma necessidade urgente de um libertador. Moisés era um libertador, mas Moisés não era o libertador. Nós, à semelhança de Israel, precisamos do libertador. Nós também estávamos em escravidão. Estávamos presos, escravos do pecado e do mundo. Nós não tínhamos como confiar em Deus, nem nos livrar por nossa conta própria. Nós precisávamos de um libertador que nos tirasse da nossa condição, nos resgatasse do império das trevas e então nos conduzisse para o reino de luz. Naquele contexto, aqui na Escritura, eles receberam um libertador temporário, apontando para o que nós temos agora, um libertador eterno, Jesus, que salva o seu povo dos pecados deles. E é somente por ele que, em meio a toda situação caótica que você possa viver, em meio a todas as suas lutas contra o pecado, você jamais terá roubada do seu coração a certeza de que Deus é fiel. Pois Cristo obedeceu ao Pai em tudo, mesmo quando ele foi tentado no deserto, mesmo quando ele sua gotas de sangue no jardim do Getsêmani, diante das mais profundas angústias do nosso pecado, mesmo diante da crucificação e da morte iminente, você vai ver na oração sacerdotal
que o desejo de Cristo é tão somente um: Pai, seja feita a tua vontade. Assim, então, ele entrega-se na cruz, ele é traspassado por nossas transgressões, ele é moído por nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Por Cristo nós fomos libertos, então, do jugo do pecado. E a nós, então, foi dado, após a sua ascensão, o Espírito Santo, para que fôssemos vivificados e renovados, ficando assim habilitados a responder e a corresponder a essa graça que nos foi oferecida e comunicada. Então, meus irmãos, nós somos livres desse cativeiro. Bendito seja Deus por isso. Mas, infelizmente, nós ainda estamos aqui, nesse mundo caído. Nós ainda somos pecadores. Então, embora já libertos por Cristo, há uma coisa ainda nos resta: aguardar com paciência e com fé a plena redenção em Cristo. O nosso Redentor, o nosso Libertador, certamente voltará para nos buscar em toda a sua glória, e com Ele nós estaremos para todo o sempre. É incrível como o resultado dessa narrativa, ele culmina lá em Êxodo, no capítulo 14, com a libertação do povo de Israel do Egito, cruzando então o mar. E é incrível como essa estrutura de Êxodo aponta para basicamente tudo aquilo que você verá na Escritura: a redenção do povo de Deus, a libertação do cativeiro do pecado, e não somente isso, a redenção eterna em Cristo. Tanto é que você vai ver em Êxodo, no capítulo 14, a linguagem final dessa saída do povo do Egito é que os egípcios, o faraó, seus cavalos e seus cavaleiros foram todos engolidos, foram todos tragados pelo mar, enquanto o povo de Israel vai sair a pé enxuto, caminhando em direção à terra prometida. É interessante que a linguagem que é trazida é que todo o povo de Israel sai caminhando em direção à terra prometida. Todo o povo de Deus sai de dentro do mar. Esse é o resultado final da nossa redenção. Quando todos nós ressuscitarmos, nós veremos então que a morte foi tragada, ela foi engolida pela vitória. Quando formos libertos da morte, será declarado então que a morte foi engolida. Faraó, os seus exércitos, aqueles que lutavam contra Deus, contra o povo de Deus, são então engolidos pelo mar. Quem sai dentro do mar? O povo de Deus sai liberto do jugo do pecado. Uma simples narrativa que anuncia a morte e a ressurreição. Faraó viu o evangelho ser pregado diante dele, mas ele não creu, ele não se rendeu ao evangelho. Assim como todos aqueles que ouvem o evangelho de Cristo, a pregação de que Cristo morreu, que ressuscitou dentre os mortos, e esse não se arrepende dos seus pecados, não se volta para Cristo, esses serão, por fim, exatamente iguais a Faraó. Terão seus corações endurecidos e por si mesmo endurecerão os seus corações e, por fim, serão tragados pela morte. Mas tudo isso, então, meus irmãos, aponta para a vinda de Cristo, onde mais na frente, futuramente, nós veremos a vitória de Cristo sobre a morte, que é também a nossa vitória sobre a morte. Por isso eu gostaria que os irmãos abrissem Isaías, no capítulo 25, no verso 8. No verso 8 e no verso 9. Isaías capítulo 25, dos versos 8 e verso 9. Da mesma forma como se conclui a saída do povo de Deus do cativeiro do Egito, e os inimigos de Deus, e a morte é tragada então pelo mar e o povo sai a pé enxuto, assim também nós veremos na nossa redenção. Pois diz assim o texto, Isaías 25, verso 8: tragará a morte para sempre
e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem nós aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa história final. Nós fomos resgatados do império das trevas. Nós fomos tirados da nossa condição de mortos, dos nossos delitos e pecados. Mas nós aguardamos dos céus o nosso Salvador, o nosso Libertador. Nós aguardamos então o final da nossa história, onde nunca mais, pela graça de Deus, nós seremos então inclinados para o pecado, onde nunca mais nós teremos pensamentos que são inimigos do Senhor, contrários ao Senhor. Todo o nosso coração será purificado. Então nós viveremos tão somente para glorificar o nosso Deus, porque nós temos um libertador. O cativeiro foi eliminado, a morte foi engolida. Nós estaremos então livres para sempre, pela graça de Deus. Por isso que nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Ele nos ajude então a viver uma vida de confiança nele e nas suas promessas. A Ele seja, pois, a glória eternamente. Amém.